Sou um filho amado do Pai, vencendo a orfandade, a rejeição, a ira, a avareza, a imoralidade sexual, a incredulidade, a escassez, a manipulação emocional. Eu sou Elvis. Oi. Eu sou um filho, um resultado de um divórcio. Meu pai e minha mãe se divorciaram quando eu ainda era muito pequeno. Eu tinha próximo de 5 anos de idade. E por conta disso, eles começaram a praticar alienação parental comigo. Meu pai me jogava contra minha mãe me jogava contra o meu pai. Um falava que o outro era o demônio e vice-versa. Dessa maneira, eu era pressionado a odiar um e amar o outro, e quando eu estava com o outro, a mesma coisa. Consequência disso, eu criei uma carapaça, um exoesqueleto para me proteger disso, e eu passei então a não amar e não gostar de mais ninguém. Tinha bastante dificuldade em sentir emoções, em sentir amor, em declarar amor para alguém, em falar que eu gostava, e eu fui então me fechando nisso daí. A minha família se tornou totalmente desagregada. Minha mãe passou então, ela me levou embora, meu pai foi lá e me sequestrou, e a minha mãe não voltou atrás para me buscar. E eu fiquei com meu pai, e aí eu ia nos períodos de férias escolares passar um tempo com a minha mãe, onde ela ficava constantemente me envenenando contra o meu pai. Quando eu voltava totalmente envenenado, meu pai precisava tirar o veneno de mim, e ele fazia isso com bastante pancadaria, com bastante palavras de maldição. Além de me espancar, ele dizia que eu nunca ia ser ninguém, que eu era nada, que eu era um lixo. E isso aí foi criando em mim uma crença de que realmente eu era tudo isso. Também eu observava o comportamento do meu pai e dos meus familiares. Tinha bastante adultério, bastante desconfiança e muita ataque à autoestima, tanto minha quanto de um para com os outros. Eu descobri então que casamento era uma bucha, era um problema, e que Deus me livre de um tipo de coisa dessas. E eu criei então uma aversão a casamento e a relacionamentos conjugais. Dentro disso então, um determinado momento da minha vida, eu procurei na religião uma cura para tudo isso. O que eu consegui na verdade foi religião e não salvação, nem libertação, muito menos cura. O que eu me tornei foi uma pessoa mais religiosa, mais julgadora, mais condenadora. E aí então, para ocultar as minhas falhas, os meus pecados e as minhas fraquezas, eu passava então a desacreditar as pessoas e a fazer com que elas se tornassem menores do que eu, me tornando uma pessoa extremamente orgulhosa e julgadora. Concomitante com isso, baseado nos ensinos do meu pai, um italianão avarento, que só pensava em escassez, tudo para ele era falta, tudo iria faltar, tudo era escasso, e eu me tornei uma pessoa extremamente escassa e avarento. Da mesma maneira que eu sofri violência verbal do meu pai, eu pratiquei isso com a minha esposa e com a minha filhinha. Como o pai representa proteção, direção e limites, eu fiquei desprovido dessas coisas. Então eu acabei me envolvendo com o que não deveria, não tinha direção, tinha medo de tudo, me tornei um cara medroso e uma pessoa sem limites. Consequência disso, arrumei problema no meu casamento, arrumei dívidas para pagar e arrumei um relacionamento ruim para mim, para minha esposa e para minha filha. Eu criei uma família igualzinha àquela que eu condenava, que era do meu pai e da minha mãe. Quando eu fui morar junto com a minha esposa, por uma situação que não tinha o que fazer, porque ela foi expulsa de casa pelos pais, e então eu decidi morar junto com ela. Só que eu tinha aquele conceito de que casamento era um pepino, era uma bucha que não poderia dar certo. Meu pai nessa época estava no 4º casamento, hoje ele está no 5º. Minha mãe estava no 3º, hoje ela está no 4º. Então eu via que isso aí era uma coisa que não ia dar certo. Mas logo que eu conheci a minha esposa, eu também conheci Jesus. Alguém pregou o evangelho para mim, eu fui salvo, regenerado.
e, de certa maneira, isso deu uma melhorada no meu relacionamento e na minha vida. O problema é que eu era tomado pela ira. Tudo aquilo que eu condenava no meu pai, eu replicava. Tudo aquilo que eu não aceitava do meu pai, eu fiz com a minha esposa e com a minha filha. Eu destruí meu casamento e a autoestima da minha filha. E aí, então, eu fiquei muito tempo, muitos anos, como um crente, um cristão, mas que não era curado. Não era curado nas emoções. Eu tinha um discurso bonito, mas não tinha a realidade. Não me sentia amado por Deus. Isso que a gente fala aqui, que eu sou um filho amado de Deus, eu nunca me achei um filho amado. Deus, para mim, sempre foi um Deus punidor e eu tinha medo dele. Eu nunca achei que Deus me amasse. Porque eu também não sentia o amor do meu pai, também não conseguia chamar meu pai como pai, chamava ele pelo nome dele e a minha mãe pelo nome dela. Até que Deus, pela misericórdia dele, um evento sobrenatural que aconteceu, ele abriu meu entendimento, me levou a perdoar o meu pai e a me reconciliar com ele, e então liberar essa palavra pai e liberar a palavra mãe para o meu pai e para a minha mãe. Também a partir disso eu comecei a conseguir dizer que eu amava as pessoas. Essa era uma palavra que não saía da minha boca. Minha mulher falava que me amava, eu falava obrigado, né? Que legal, eu gosto de você também, mas não conseguia falar que a amava, apesar de a amar. Foi então que eu vim para a NIB, e aqui na NIB eu conheci o CR, que hoje é esse programa das 30 semanas, e aqui então eu fui para ser curado da ira, e eu fui curado da ira e de muitos outros problemas. Eu, que era uma pessoa que tinha medo, me tornei alguém confiante, alguém desanimado, me tornei alguém cheio de esperança, alguém que se achava um fracassado. Hoje, principalmente no meu casamento, eu me acho um homem de sucesso, um homem cheio de bloqueios para um homem com propósito. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Participe, confie, se entregue e conclua o 30 semanas. Confie no processo, ele dá certo e eu sou uma prova disso. Obrigado por me ouvir.